Desculpa, tá picando, mas é que eu precisei de tomada, tá bom? Então vamos lá. Cadê? Observando que essa atitude agradava aos judeus, verso 3, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Essa festa era uma festa muito tradicional, onde tinha muita gente. Essa festa durava 8 dias, tá? Então, Pedro ficou preso durante alguns dias no cárcere. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Então, o medo de Pedro ser resgatado ou de que acontecesse qualquer coisa era tão grande que eles destacaram só para Pedro 16 homens, que ficasse cuidando dele. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Cadê? Aqui fala que Pedro, nesse tempo, era o mais destacado líder espiritual da igreja, o que levou a muitos a pensar erroneamente que fosse uma espécie de sucessor imediato de Jesus. Mas com o passar do tempo, Pedro e o tempo todo, Pedro não aceitava esse tipo de comentário. Tanto é que quando ele foi morto, né? Dizem que ele pediu para ser morto de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu salvador. Então ele reconhecia quem ele era. Verso 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente por ele. Esse versículo me chamou bastante atenção. E no comentário diz assim: diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Porque pensa, como é que ele ia sair de lá? Não tinha jeito, né? Ele era dali para esse julgamento. Olha isso, diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, a oração é o mais poderoso canal de comunicação com Deus, que sempre proverá uma solução. O povo cristão não sabia que tipo de solução o Senhor daria, mas eles sabiam que a oração era poderosa, né? Quantas vezes o nosso último recurso é a oração, a gente procura o médico, veja por mim, procura médico, remédio e não ora, né? Só que tinha um detalhe que a oração, em grego, essa oração tá na palavra ektenos, que significa fervorosamente ardente. E quando Pedro comenta isso na carta dele de 1 Pedro, que é Pedro escrevendo, esse ardentemente ou fervorosamente fala que é de todo o coração. Quantas vezes a gente ora por protocolo, né? Diz que vai orar e ora porque sim, a gente não é fervoroso. Só que o fervoroso também não é ficar gritando. O fervoroso é com amor, né? Um amor fraternal. Eu oro porque eu amo meu irmão. Eu oro porque eu intercedo pelo meu irmão. Eu me preocupo com as causas dele, então por isso eu oro. E essa oração desse povo era assim, né? E trazendo para nós hoje, quantas vezes a gente ora porque sim. A gente não ora por amor, né? Alguém pede oração e a gente vai e ora, né? Quantas vezes? Então, que nós possamos mudar, porque a oração ela é poderosa e eficiente. Vamos lá. Verso 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então também Pedro não estava esperando nada. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas ele não ficava chorando, com insônia, desesperado. Às vezes a gente perde o sono por tanta coisa. Pedro ia morrer, né? Pedro ia ser julgado, talvez apedrejado. Sabe Deus, ele tinha acabado de saber que Tiago tinha sido decapitado. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Então como que ele estava dormindo? Como que ele estava descansando?
porque ele sabia que se morresse seria lucro. E se ele vivesse ia ser ganho também, né? A gente fica com medo de tanta coisa. O tempo todo a gente tem insônia. O tempo todo a gente perde o sono, a gente não consegue descansar em Deus. Orar e descansar. Que eu imagino que ele não ficava lamentando durante o dia. Se bobear, ele estava preso e ficava como Paulo e Silas. Aqui não fala. Mas como nós cristãos e como ele, um homem proeminente da palavra, é capaz dele estar tentando evangelizar os soldados, né? Cantando lá na prisão, enfim. Vamos lá. Pedro estava dormindo entre 2 soldados com as algemas presas a 2 correntes e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Então tinha 2 do lado dele, ele com as correntes presas a uma madeira atrás, né, acorrentado, homens na porta e homens até a porta da saída, né, 16 homens só para ele. Imediatamente, subitamente, de repente, surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Olha que incrível. A luz era tão forte, mas não acordou os soldados, não incomodou os soldados. Eles não ficaram cegos, atordoados, nada. Foram somente os olhos de Pedro que foi aberto, né? Que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que Ele está fazendo. Que Ele não abra os olhos para os nossos inimigos, que os nossos inimigos continuem absortos, sabe? Presos às suas realidades. Porque quando Deus precisa e faz coisas extraordinárias, Ele move o seu, Ele não fica movendo os outros, né? Às vezes a gente pede para que Deus mostre para os outros. Não, nós precisamos ver a grandeza de Deus, porque há milagres que ninguém vai entender, sabe? Há coisas que ninguém vai entender, mas nós, filhos de Deus, sabemos. E quando a gente vê o final dessa história, a gente vê que era algo tão extraordinário, que era para Pedro mesmo, uma luz que ofuscou tão grande ele, mas que não mexeu com mais ninguém, né? Mas ninguém viu. Então o anjo tocou o lado de Pedro, tipo, acorda Pedro, Pedro, acorda, né? E fala, levanta, vem depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo, veste a tua roupa, calça suas sandálias. Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda, põe tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo. Ele não sabia se era real ou se era uma visão, porque era meio absurdo, né? Ele estava dormindo, alguém chama a corda, veste a sua roupa, vem andando comigo. Ele vai andando, vendo todo mundo dormindo, andando. Eu tentei achar o vídeo de um filme que eu vi que representava isso de forma tão sobrenatural. Ele andava no meio, sabe, dos soldados. Os soldados não o viam, ele estava invisível. Do mesmo jeito que os soldados estavam assim, eles continuavam. E a porta, verso 10. Todavia passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram até o portão de ferro que dava acesso à cidade. E essa se abriu por si mesma. O anjo não tocou, não destravou, não destrancou, não fez nada. A porta simplesmente abriu por ela mesma. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro percebeu e entendeu, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e o libertou das mãos de Herodes, e tudo que o povo judeu estava tramando contra ele seria frustrado, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, a gente só vive. E quando a gente cai em si, a gente percebe o livramento que Deus fez. No momento parece uma loucura, eles vão me matar, eu vou perder, não tô vendo, não tô entendendo, caminha. Não tô entendendo, caminha. Não tô entendendo, caminha. Sabe, às vezes a gente quer tanta explicação para tanta coisa, sabe? Fica querendo viver cheio de explicação. Não, porque tem que ter uma lógica. Não, porque tem que ter uma lógica. Não tem que ter uma lógica. Nós cristãos, filhos do Deus Altíssimo, que estamos vivendo o sobrenatural de Deus, não precisamos de uma vida de lógica. Nós estamos precisando apenas viver o sobrenatural de Deus todos os dias,
né? Ai, não tem uma lógica receber essa ligação, não tem uma lógica não aceitar esse convite, não tem lógica, eu tenho que explicar, Deus me explica tudo. Para de ficar pedindo explicação de Deus para tudo. Vive, vive, vive. Eu, né, Kelly, vive. Vive, para de ficar pedindo explicação. Gisele, para de ficar pedindo explicação. Keila, para de ficar pedindo explicação. Vive, 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 né? Deus não precisa ficar dando resposta ou justificando os milagres dele. Vive, desfruta, acorda. Foi um sonho, Ema, né? Foi, eu não sei como eu cheguei aqui. Vive. Aqui, verso 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eu estava vendo que essa Maria é a mãe de Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Marcos era o único dos evangelhos que não era discípulo de Jesus, mas ele escreveu o livro de Marcos. E a casa de Maria era a casa grande onde foi feita a última ceia. Então já era uma mulher de Deus. Era uma mulher de uma grande posição, que tinha dinheiro, que tinha uma casa grande, e era ali que os cristãos se reuniam para orar, né? Então foi para lá que Pedro foi. Quando ele chegou à porta, uma serva chamada Rode veio atender. Então não foi nenhuma pessoa que estava orando, foi uma serva da casa, né? Só que Pedro já era tão conhecido que no verso 14 diz que ela reconheceu a voz de Pedro, mas ela não abriu a porta. Ela saiu correndo, pensa que doida. Ela ouve, em vez de abrir a porta, ela sai correndo. E Pedro lá na porta, abre, porque a ficha dele caiu. E a qualquer momento aqueles discípulos podiam despertar. Perdão. Todavia, verso 15, eles olhavam para Rode e ficavam, você está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe, ora, é possível que tenhas visto o anjo dele? Eu li num comentário que eles falavam que, quer ver aqui, que entre o povo se dizia que algumas vezes e por certo motivo um anjo podia assumir a aparência física de seu protegido. Então lá naquele local eles acreditavam nisso. Então por isso eles não foram abrir a porta para ver se era Pedro em carne e osso, mas para ver se era um anjo, né, na forma de Pedro, que estava lá. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram, esperando que era o anjo, né, porque eles estavam orando mesmo, então a aparição de um anjo era a consequência de uma oração fervorosa. E quando eles abriram a porta, eles ficaram atônitos, vendo que era mesmo Pedro. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão de que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e disse-lhes, anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Nesse verso aqui, no verso 17, aqui está falando para ele avisar Tiago, porque os líderes da igreja não estavam lá, né? Às vezes a gente acha que para uma oração fervorosa ser atendida, a gente tem que estar armando fogo, armando coque, arma A, arma B, o pastor fulano, o pastor ciclano. Se o pastor não tá, não acontece. Nós temos visto entre nós, o Senhor tem ouvido nossas orações, o Senhor tem estado conosco, tem cuidado dos nossos. A gente não está precisando ficar fazendo nossos estudos bíblicos e nossas orações com líderes espirituais. Então, se por acaso, até mesmo na sua igreja, você está preocupado, se por acaso haverá um grupo de oração e o pastor fulano não vai, não esquenta. O Senhor quer corações dispostos e disponíveis para orar e clamar, né? Ele não diz que é a oração do pastor sara o doente. Ele diz que é a oração do justo sara o doente, né? Ele não diz que é a imposição de mãos do pastor
vai curar o enfermo. Ele diz que a mão ungida cura o enfermo. Então isso é para nós, não vamos ficar esperando para fazer aquilo que Deus mandou. Somente se o pastor estiver com a gente. Mas que nós possamos ouvir a voz de Deus e ser obediente. Verso 18. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto o que teria acontecido a Pedro. Ordenando uma busca completa, não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar, né? A gente às vezes fica achando que a gente querer muita explicação, muito poupar, sabe? A gente tá fazendo como é que eu posso falar? Deixa eu ver se eu consigo explicar aquilo que tá no meu coração e a minha mente. Às vezes a gente quer tanta explicação e tanta justificativa, sabe? Mas o nome de Jesus, ele é glorificado nas coisas incógnitas, né? Para Pedro e João não tinha explicação até o momento em que ele entendeu que realmente foi o mover de Deus. Só que para aqueles que não veem a luz de Deus, é um absurdo. Para aqueles que não conseguem ver o mover de Deus, a vida cristã é uma loucura, né? E ela resulta em morte, resulta em execução. Há a proteção dos filhos de Deus. Mas aqueles que não são filhos, não são protegidos na mão do Todo-Poderoso, né? O Deus é um Deus mau? Não. Mas o Deus dele não é Deus, o Deus deles não é nada. E o Deus dele é de morte. Então nós temos o Deus da vida e do milagre, né? E nós precisamos nos preocupar com a nossa vida. Não que a gente não tenha que preocupar com a dos outros, mas nós precisamos viver o milagre de Deus. E muitas vezes a sentença daqueles que não querem viver o milagre, né, é a morte. Eu não consigo imaginar a cabeça daqueles homens, porque não tinha explicação. Talvez algum daqueles homens pensasse, será que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, ou um servo do Deus? Será que o que ele pregava é verdade? Será? Quantos serás na cabeça de todos esses homens, né? E em nome de Jesus, nós não sabemos o que o Espírito Santo moveu no coração deles, né? Daqueles que não são filhos ou que não conhecem a palavra. É de se pensar, né? Como que isso aconteceu? Lá tudo era terminado com morte, com execuções, né? Ainda era uma época de olho por olho, dente por dente. Então essa execução, deixa eu terminar o versículo. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo, porque até para ele, sabe, não tinha sentido. Ele tinha que prestar conta de algo que não tinha lógica. Deixemos o Espírito Santo se mover em nós, deixemos os outros sem as suas explicações, né? Muitos que não têm explicação hoje, chegam a questionar Deus, se você é mesmo Deus deles, fala comigo. Se você é mesmo Deus deles, se move aqui, se você é mesmo Deus deles, né? Então, deixemos, sabe, oremos por todos, mas deixemos que cada um tenha o seu próprio encontro com Deus, né? Tô me pondo a refletir sobre essa questão, né? A gente agora friamente fala, bem feito, morreu, né? Mas o Senhor é um Deus que salva. E hoje não vivemos mais no tempo olho, dente por dente. A Bíblia fala sobre nós orarmos pelos nossos inimigos, né? Naquele momento, eu não imagino a igreja orando pela desgraça dos soldados, mas sim pela libertação de Pedro, para que Deus se movesse. Deus se moveu. Só que se diante de tudo isso, Deus se movendo, uma falta de explicação tão grande, nenhum coração se voltou a Deus, cada um vai prestar conta de si. Nós precisamos orar uns pelos outros, os filhos de Deus.
Precisamos orar também pelos filhos das trevas, porque nós não sabemos quais deles ainda hão de ser salvos. E mesmo assim, eles ainda têm uma escolha. Eles teriam escolha de perguntar quem é o Deus de Pedro que fez isso. E mesmo assim, morrer em favor daquele Deus de Pedro. Ou temos a escolha, né? De tô nem aí, que se dane. Eu não sei o que aconteceu e morrer. Então, que essa palavra fique no nosso coração. Nós tragamos, sabe, o sobrenatural de Deus para o nosso dia a dia. A oração fervorosa para o nosso dia a dia. Né? Ver que Deus se move em favor dos seus filhos no nosso dia a dia. E oremos pelos nossos inimigos, para que não importa o fim deles, nesse caso foi a execução, mas que eles tenham a oportunidade de ouvir do Evangelho e se voltar para Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Beijo.